Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2025. A União Europeia aplica sanções à Rússia. E os Estados Unidos da América suspenderam as vendas de armas para a Ucrânia. E o líder da maioria no Senado americano reage à posição de Trump sobre a Ucrânia. Tá uma miscelânea tudo isso aí, né? É interessante esse vídeo, assistam hoje, que tem muitas contradições e está todo mundo se opondo ao Trump. Eu quero convidar vocês a inscreverem-se no canal, deem um like, é muito importante, ajuda bastante o canal perante o YouTube para ele divulgar mais. Compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Inscrevam-se ali no canal do YouTube. Tem gente que às vezes não sabe, e é ali onde diz inscrever-se. Tem um sininho do lado, e se puder, clique no sininho, e quando aparecer o sininho em negrito, clique em cima, que daí você recebe todos os vídeos, sem exceção. Tá? E aqui você tem a certeza que você vai ver somente a verdade. Fake news aqui não são permitidas. Obrigado. Conto com você, inscrito no canal. Agora o Bloco Europeu está fazendo sanções. E no sentido contrário de Donald Trump, que pediu para levantar as sanções. Ele não falou com a União Europeia, mas depois do telefonema que ele deu para o Putin, a equipe dele foi para a reunião com o Putin na Arábia Saudita, e eles pediram, né, através do secretário de Estado, em entrevistas à imprensa, e também o chefe do Pentágono, que é o secretário de Defesa, que a Europa levantasse as sanções, daí ele ia participar da mesa de negociações. É um negócio estranho, né? Mas a ofensiva do Bloco Europeu, ela mirou a frota fantasma russa, ou seja, aquela frota que transporta petróleo sancionado da Rússia para os países que estão burlando as sanções. Então, enquanto a Rússia tenta garantir um espaço nas negociações pelo fim da guerra na Ucrânia, mostrando a sua pauta, que a pauta é de capitulação da Ucrânia, eles não deixam a União Europeia entrar. Os países da União Europeia, na quarta-feira passada, próxima passada, concordaram em aplicar um novo pacote de sanções contra a Rússia, mas não vai somente aos navios, nós vamos ver. O pacote será formalmente adotado agora na próxima segunda-feira, que é a data do terceiro aniversário da invasão russa na Ucrânia. A 16ª rodada de sanções da União Europeia ocorre no momento em que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, escanteou os países europeus ao iniciar diálogos bilaterais com o ditador russo, Vladimir Putin, para acabar com a guerra. Na terça-feira, por exemplo, representantes dos dois países, que no caso Estados Unidos e Putin, se reuniram na Arábia Saudita. Mas a ofensiva europeia também adiciona 48 pessoas, né, e 35 entidades à lista de sanções, que prevêem o congelamento de ativos e proibição de viagens dessas pessoas e dessas entidades também, de representantes dessas entidades. Proibição, quer dizer, para irem para a Europa, não podem transitar pela Europa. As vendas de equipamentos como os consoles de videogame, né, joysticks e simuladores de voo também serão restringidas, né, são sancionadas. Ninguém da Europa pode vender isso mais para a Rússia, pois poderiam ser usadas pelo exército russo para controlar drones, segundo as informações, dando motivo porque eles sancionaram isso. Outras proibições incluem as exportações de precursores químicos, como cromo e outros, produtos usados em eletrônicos, além de um veto à prestação de serviços para refinarias de petróleo e gás. O bloco também, o que é essa prestação de serviço para essas refinarias? Porque muitas empresas europeias é que faziam a manutenção dos equipamentos de petróleo e gás, mas
aí eles ainda estavam sendo chamados, porque a Ucrânia está destruindo e tem coisas danificadas que podem ser arrumadas e as empresas europeias estavam atendendo. Então agora também as empresas europeias não podem fazer esse serviço de manutenção na Rússia para as refinarias de petróleo e gás. E o bloco também vai desconectar mais 13 bancos russos do sistema global de pagamento SWIFT, que eles ainda estavam participando. São bancos de menor porte, não são bancos ligados diretamente ao ditador russo, e nem ao banco, mas também ele acabava usando esses bancos porque não estavam sancionados, né? E vai também proibir outros 8 meios de comunicação do país de transmitir na Europa. E a alta representante da União Europeia para Exterior e Segurança, a senhora Kaja Kallas, declarou nas redes sociais, ao impor medidas mais rigorosas contra a evasão, novas proibições de importação e exportação e sanções à frota sombria de Vladimir Putin. Essa frota justamente é a maior pancada nele, que transporta o petróleo sancionado, que são empresas estrangeiras e particulares, mas que burlam as sanções. Então aí eles estão fechando as portas dos fundos para a máquina de guerra da Rússia operar, o que sem dúvida nenhuma é muito bom. E o Kremlin não vai quebrar a determinação deles ainda, disse a senhora Kallas, que propôs uma nova iniciativa para aumentar a ajuda militar da União Europeia à Ucrânia, embora o nível de ambição tenha que ser definido pelos Estados-membros, depois, segundo fontes do bloco europeu. Então, de fato, a União Europeia está assumindo seu papel agora, de fato, e está apertando o torniquete em volta do pescoço da Rússia. Agora, o líder da maioria no Senado americano, enquanto isso, ontem, né, o John Thune, ele distanciou-se dos comentários do presidente Donald Trump, chamando o presidente ucraniano, que o Trump, né, chamou o Volodymyr Zelensky de um ditador sem eleições. Uma baixaria, né? O Trump está usando, não só por esse comentário, mas outros, está usando comentários, um palavreado de chefe de gangue, e não de um chefe de Estado, que tem que medir as suas palavras, né? Tem que falar mais diplomaticamente. Então, a Ucrânia, inclusive ele disse o seguinte, que chamou ele de um ditador sem eleições e disse que é bom o Zelensky agir rápido para negociar o fim da invasão pela Ucrânia. Ocorre risco de não ter uma nação para liderar. Uma baixaria que esse Trump está falando. Mas é uma retórica do Trump, né? E parece que ele se parece mais com o Putin do que com o povo americano. E então está tendo até uma troca de farpas e tensões entre o Zelensky e ele, né? Mas esse senador, que é o líder da maioria, o Thune, né? Ele está entre os legisladores republicanos que apoiaram a Ucrânia desde o início da guerra, né? Ao longo da guerra. E Trump ele precisava de um espaço para buscar uma resolução, mas está agindo de uma maneira muito errada para isso, né? E aí o Thune disse, esse senador disse o seguinte: o presidente fala por si mesmo, né, sobre essa retórica acirrada, sobre esse palavreado do Trump em relação ao Zelensky. O que eu quero ver é um resultado pacífico, um desfecho pacífico, né, falou ele, né? Trump também alegou que Zelensky estava usando indevidamente a ajuda americana destinada ao esforço de guerra e havia se aproveitado da administração do democrata Biden. O Trump tem que esquecer o Biden, ele agora é o governante e o Biden é passado, ele é o presidente e ele vai continuar a agir assim, ele que vai ser muito mal lembrado pelo povo ucraniano e por toda a humanidade. Então essa é a questão, dá para ver que claramente também certas correntes do Senado americano, da Câmara de Deputados americanas, estão também se distanciando, mesmo republicanos, do Trump por causa dessas declarações desastrosas, né? Quero também destacar um parlamentar ucraniano do Comitê de Defesa da Verkhovna Rada. Verkhovna Rada é a Câmara de Deputados da Ucrânia. Ele falou que as entregas de armas foram interrompidas. E o motivo não está claro, as entregas de armas dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América teriam suspendido as vendas e entregas de armas para a Ucrânia, afirmou o parlamentar ucraniano na quinta-feira, chamado Roman Kostenko.
e tem uma posição muito importante nesse comitê que justamente vê essa questão de armamento e munição para a guerra. Ele trabalha como secretário do Comitê de Segurança Nacional, Defesa e Inteligência. Então é uma pessoa que tem informações. E ele disse que algumas empresas envolvidas em vendas e entregas de armas para a Ucrânia estão aguardando decisões políticas, mas o motivo exato da suspensão não está claro. Então não se sabe se o Trump que mandou parar ou não. Aí diz o Kostenko, né? De acordo com as minhas informações, as entregas das armas que seriam vendidas pararam. Essas empresas que deveriam transferir essas armas para cá agora estão esperando, porque não há decisão, disse Kostenko. Kostenko acrescentou que as partes envolvidas estão tentando resolver o problema, possivelmente com pagamentos extras. Eu não entendi o que é esse pagamentos extras, estou apenas repetindo o que falou o parlamentar ucraniano. E todos estão esperando para ver se isso terá uma solução, né? Pelo menos em termos de dinheiro, para entregar as armas aqui que são necessárias. Então está existindo, na realidade, essa deterioração com o Trump e ele não está se comportando como um chefe de Estado, ele está se comportando como uma pessoa comum qualquer que fica discutindo política, futebol e fica xingando a outra parte. Mas acho que isso vai ser solucionado e acredito que a Ucrânia, não, apesar de algumas dificuldades que vai ter, e ela, como está tendo vitórias no campo de batalha, vai ganhar essa guerra, como já está impondo baixas e perdas materiais muito severas ao exército do ditador russo. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Conto com vocês. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.